Hoje eu vou contar a história do livro Insônia, de Stephen King. O livro, ele começa com o protagonista, um senhor de idade. O nome dele é Stephen Roberts. Ele tem uma esposa que ela tem uma espécie de câncer, uma doença que já está num estado bem avançado. E depois de um tempo ela já vai acabar morrendo por conta dessa doença. E nisso, o Ralph, ele fica tão triste, mas tão triste que, na verdade, ele começa a ter uma espécie de insônia, mas não a insônia normal, que fica sem dormir a noite toda. Sim, ele dormia, mas só, tipo, durante uma hora. Daí ele ficava a madrugada inteira acordado. E a insônia, o autor, ele já vai retratar no livro, já vai fazer uma comparação da insônia com o alcoolismo, porque a insônia, na verdade, neurologistas, na verdade, na hora de fazer o óbito da vítima, eles não colocam a causa da morte como a insônia, mas com certeza já contribui bastante para que a pessoa tenha morrido mesmo. Porque algo que vai afetar o corpo em geral da pessoa, vai afetar o cérebro, a mente, né? E também o coração, que pode acabar dando, às vezes, algum problema mental na pessoa. E a consequência da insônia no Ralph, na verdade, ela vai vir de uma forma diferente, porque nessas madrugadas que ele não consegue dormir, ele vai acabar vendo, tipo, coisas meio que de outro mundo. Ele vai ver meio que três alienígenas que, na verdade, são meio que uns anões carecas que, na verdade, ele vai apelidar de médicos carecas por conta da sua aparência. Mas como se não bastasse ser só isso, o Ralph, ele também ele via nas pessoas uma espécie de aura que variava de acordo com o estado da pessoa. Digamos, a pessoa tá feliz, a aura dela vai ser uma cor mais clara, assim. A pessoa tá com fome, ou às vezes também a pessoa tá doente, também vai influenciar a aura. Ele também via a aura nas pessoas que estavam prestes a morrer, que vai ser bem importante isso ao decorrer da história. Depois de um tempo, o Ralph ele vai descobrir que ele não é o único que está sofrendo com essa insônia. Dois vizinhos seus também estão sofrendo, que é o Ed e a Louise. O Ed, a insônia ela vai vir de uma forma meio diferente nele, vai trazer consequências diferentes das que está trazendo na Lois e no Ralph. Porque o Ed, ele tem uma esposa que o nome dela é Ellen. Ele, antes dessa insônia, ele já era um cara, tipo, mais tranquilo, mais passivo, sabe? Só que a insônia, ela vai vir como uma espécie de raiva, uma raiva profunda nele. Tão profunda a ponto dele começar a bater na Ellen, que é sua esposa, começar a espancar ela. Então, a Ellen, ela é levada para uma clínica chamada Woman's Care, que ela, como o próprio nome já diz, ela vai cuidar tipo de mulheres em situação de estupro, em situação de abuso, assédio, que sofrem violência doméstica, como é o caso da Ellen, depressão pós-parto e também nas questões de aborto. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa situação para não acabar gerando uma discórdia entre as opiniões. Porém, a cidade deles vai ser ela é uma cidade muito que tem várias opiniões a respeito desse assunto, que vai acabar trazendo uma certa discórdia e preconceito entre as pessoas que são tanto a favor e tanto contra o aborto, tanto na questão da permanência ou da permanência da clínica ou de acabar com ela. Nessa questão, o grupo que é a favor da permanência da clínica, eles, tipo, estão lá, estão de boa. Mas daí a parte que é contra a clínica, que quer acabar com ela, vai fazer, tipo, vai fazer um escândalo para a Câmara de Vereadores eles mudarem
essa lei de que tá tudo bem permanecer com essa woman's care, porém, como o aborto que eles fazem já é legalizado, para eles terem, para acabar com a clínica, eles teriam que fazer meio que uma mudança eles teriam que fazer meio que uma mudança na legislação. Só que outra forma que eles estavam buscando de meio que acabar com essa clínica era jogar bombas na clínica. E também como uma forma também de expressar a opinião deles na questão do aborto, porque eles são contra. Eles pegavam bonecas, né, bebês de brinquedo, e eles meio que colocavam corante vermelho como se fosse uma espécie de sangue para simbolizar o feto, e eles jogavam nas janelas da clínica para realmente estar expressando a sua opinião em relação a esse assunto. Mas também, o que essa parte que é a favor da permanência da clínica vai fazer? Eles vão fazer um abaixo-assinado. Mas, como se fosse não só isso, eles também vão chamar uma feminista bem influente no assunto para ela explicar um pouco mais. O nome dela é Susan Day. Para ela explicar um pouco mais sobre esse assunto, para que as pessoas tenham mais conhecimento e tenham argumentos bons, argumentos plausíveis, para que a clínica ela realmente permaneça viva como ela tá. Bom, o Ralph e a Louise eles vão tá descobrindo ao decorrer da história que o fato deles estarem vendo esses médicos carecas, esses seres, e também a aura ao redor das pessoas, isso é apenas sintomas do desequilíbrio que ainda estava a acontecer, que ainda estava para acontecer nos diferentes níveis de percepção da realidade, que são quais? Destino, o desígnio e a morte. E nisso eles descobriram, mas que desequilíbrio que era esse que iria acontecer? Os médicos carecas, eles vão informar pro Ralph e a Luz que na palestra que iria acontecer da feminista Susan Day, ia ter um menino especial que ele iria morrer durante esse evento, iria morrer durante essa palestra para defender a permanência da clínica. Só que, como ele não era um garoto comum, ele era um garoto especial, isso iria acabar causando uma espécie de desequilíbrio no mundo todo. Bom, os médicos carecas, eles vão revelar pro Ralph que mais pra frente a Natalie, que era a filha da Ellen, ela iria sofrer um acidente. E o que os médicos carecas eles fazem? Como o Ed ele já tava com muita raiva mesmo, eles fizeram o Ralph, na verdade, ele fez uma proposta para que ele conseguisse, que se ele parasse o Ed, os médicos carecas eles autorizassem que a Natalie não morresse, mas pelo contrário, que o Ralph entregasse a sua vida no lugar da Natalie. E um ser superior, ele vai permitir essa ideia, essa proposta do Ralph. Bom, depois de muito tempo, os três, Lois, Ralph e Ed, eles finalmente vão conseguir arranjar uma forma de parar com essa insônia. Mas, para infelicidade deles, a insônia ela vai retornar, mas não para os três, só para o Ralph. Por quê? Nisso que o Ralph ele vai vai voltar a ver os médicos carecas e a aura ao redor das pessoas. Ele já vai lembrar, nossa, o acordo que eu fiz para salvar a vida da Natalie. E o que vai acontecer? Esse acidente, um acidente de carro, ele realmente vai estar acontecendo, mas o Ralph ele vai conseguir salvar a vida da Natalie. Só que, como já estava prometido no acordo, ele vai morrer nesse acidente, porque o carro vai atropelar ele
ele vai morrer no lugar da Natalie, né? E o que vai acontecer é ele, por mais que ele tenha morrido, ele vai estar feliz porque ele vai ter morrido ao lado da Lois e com os médicos careca cuidando dele. O livro, ele acaba assim. Na verdade, essa história é uma história ela, muito interessante, só que o único problema é que ela realmente é muito extensa, o desenvolvimento dela é muito grande, muito detalhado na questão de todo aquele intelecto que estava acontecendo com os médicos careca. E isso às vezes acaba se tornando talvez uma coisa meio chata para algumas pessoas, mas eu pessoalmente eu achei bem interessante o livro.